Quais serviços ainda faltam aqui? A gente tinha apoio para fazer RG, tirar certidão de nascimento, precisa retomar. Eu não moro em Juazeiro, mas minha família é toda daqui e eu acompanho há muito tempo Juazeiro. E todos saberão convencer mais uma e mais um de que governar é, acima de tudo, cuidar de gente. Olá, Bahia, olá, Coité, eu estou aqui, acabei de receber meu companheiro Assis, foi uma agenda de trabalho, apresentamos aqui, discutimos as possibilidades de projetos para Coité. Ele veio aqui justamente fazer pedidos e ações de água, de estradas, e minha alegria estar aqui com você, te reencontrar, Assis, numa agenda de trabalho. Muito prazer. Muito feliz com o seu trabalho. Olá, muito boa noite. Mário Silva, Conceição do Coité. Estamos aqui com nosso querido ex-prefeito de Conceição do Coité, Francisco de Assis. Ali, coordenando os trabalhos, está o nosso amigo Heber. Boa noite, Assis. Como é que vai as coisas? Boa noite, Mário. Tudo bem, na luta, na correria. Na correria. Eu não vou lhe apresentar bastante, porque na outra a gente já fez aquelas apresentações, aquela biografia. Mas eu quero agradecer os internautas por nos prestigiar na live de hoje. Quer dizer que a gente está transmitindo através do Facebook e também no YouTube, no canal do Jornal Sertão. Boa noite ao pessoal que já está nos assistindo. E nós vamos fazer uma breve entrevista, um pouco mais moderada, que já se aproxima. Estamos aí no período já, perto estamos na pré-campanha, mas já é o período já que o bicho vai pegar. E nós vamos ser um pouco breve, porque nós vamos dar a oportunidade aos internatos fazer a pergunta. Você já concordou que a gente deixe
as perguntas aleatórias, né? O Heber, tu vai me ajudar, não é isso, Heber? Pronto. A primeira pergunta que nós vamos fazer, durante as reuniões que eu tenho observado, compadre, seu trabalho, inclusive eu falei na live anterior, que eu vou repostar todas os trabalhos, as reuniões que vocês fizeram. Porque eu recebi uma intimação e a gente não pode direcionar só por ser um veículo de comunicação, entendeu? Mas a gente vai acompanhar a agenda de todos os candidatos. No caso, como eu expliquei, quando houver um deslocamento da nossa equipe, claro que eu vou pedir o candidato uma ajuda financeira, né? Para não... A locomoção, claro, que a gente gasta. Mas assiste, vamos parar de conversar aí de chororô. E Gracinha disse que eu tava chorando demais. Alô, minha cunhada Gracinha, não vou chorar mais. Assiste, durante as reuniões que você faz aí pelo povoado, você vem apresentando. Eu achei interessante aquele programa, o PGP. Me conta o que é PGP. Plano de Governo Participativo. Na verdade, a gente vai até as comunidades, vai até alguns segmentos sociais e a gente faz uma coleta de sugestões para que a gente possa elaborar o nosso plano de governo. E se a gente obtiver êxito na campanha eleitoral e for eleito, a gente transformar isso em ações de governo de maneira a atender aos anseios da nossa população. Basicamente é isso, é ouvir o povo, incorporar as propostas, as sugestões, as reivindicações do povo no nosso programa de governo e executar essas ações, transformando essas ações em obras, em serviços para a população no exercício do mandato. Eu vou passar um vídeo aqui só um pouquinho para lembrar o que a primeira reunião que você fez. Bota aí Quais serviços ainda faltam aqui? A gente tinha apoio para fazer RG, tirar certidão de nascimento, precisa retomar. Eu não vou fazer essa mulher toda daqui e eu acompanho a respeito de fazer. E eu percebo que parou o tempo. Minhas amigas, quando eu vejo alguém votar no sujeito só porque diz que tem dinheiro, aí o sujeito chega num período desse, aí fica todo humilde. Aí diz, olha, se você me convidar, eu vou tomar um cafezinho na sua casa. Por que não foi antes da campanha? Vamos entrar. Retornamos. Tira aí para não atrapalhar, meu filho. Aí, essa é muito importante esse programa. Enquanto os outros ficam malhando do próximo candidato, mas você já está apresentando seu plano de governo. E vai ser na campanha da mesma forma. Esse plano vai seguir. Você já tem uma cartilhinha. Eu lembro que você fez isso na gestão passada, não foi? Ultimamente, a Justiça Eleitoral até exige que a gente elabore o nosso programa de governo e a gente apresente, junto com o registro da candidatura, o nosso plano de governo. Uhum. A gente sempre fez isso para apresentar para a população, para apresentar para a Justiça Eleitoral. E interessante é a gente ver, depois do final do nosso mandato, qual o percentual daquelas propostas, daquele plano de governo apresentado à Justiça, qual percentual foi cumprido, o que é que se cumpriu, o que é que não se cumpriu, para que a gente veja qual o nível de credibilidade que o candidato
possui, detém, qual o histórico do candidato, para balizar futuras escolhas do eleitorado. Nas suas andanças pelo município, você não fica quieto, né? E eu vejo você sempre aqui. Os outros candidatos eu não vejo, não sei porquê. Mas eu lhe vejo aí passando na rua. Nas suas andanças, nas suas localidades que você vai, quais são as principais cobranças? Quais são as principais queixas que o povo lhe faz? A principal queixa é a piora, a precarização, a deterioração da saúde de Conceição do Coité. As pessoas cobram muito serviços de saúde. Elas cobram consultas com especialistas, elas cobram melhor qualidade no atendimento dos hospitais, elas cobram exames, agilidade na realização de exames, eles cobram medicamentos, cobram atenção, que deixou de ter uma atenção que a população possuía no nosso governo e que não possui mais no governo atual. Principalmente isso. A assistência social também cobra bastante, mas a campeã de reclamações do atual governo, do atual prefeito, e as reivindicações, elas estão muito nesse campo de saúde. Claro que há outras cobranças, mas esta seguramente é a principal. É importante isso, você ouvir a população, é uma coisa, eu acho que é um dever de todo candidato, de todo pré-candidato. Não, isso atrapalha a gente, pré-candidato, mas é candidato. Sobre eu ser visto, é fácil de explicar. Eu trabalho na mesma empresa há 35 anos, eu moro no mesmo endereço há mais de 20 anos, e as pessoas de Conceição do Coité me veem diariamente, porque eu não resido em Salvador, nem em Lauro de Freitas, nem em Cancún, no México, nem em Miami, nos Estados Unidos. Eu estou sempre presente e a população sabe onde me encontrar. Aí essa pergunta ia fazer depois, mas eu vou emendar, já que você tocou no assunto. O prefeito fez uma live gravada, né? Todo bonitinho. Você vê meu humilde estúdio aqui, não tem câmeras importadas, eu tenho já um monte de câmera já quebrada, mas é um humilde estúdio. O prefeito falou, ele admitiu que atende pelo WhatsApp. Está gravado, ele admitiu que atende pelo WhatsApp. Mas aí eu vou lhe perguntar, se você for eleito, você vai preferir usar essa ferramenta, uma ferramenta remota, ou vai preferir atender a população pessoalmente? Eu sou do tempo do olho no olho. É claro que quanto mais ferramentas a gente tiver à disposição da população no sentido de facilitar o acesso da população a determinadas pessoas do governo e a determinados serviços, ótimo, mas nada substitui o olho no olho, nada substitui a presença física das pessoas no dia a dia. Exato. E a resolução dos problemas. O prefeito, ele, para desculpar-se da ausência que é notória, isso a população de Coité inteira sabe. A gente até entende, com todo o respeito que a gente tem a Catolândia, a Candial, que é uma cidade querida, vizinha nossa aqui, Candial, pode ter um prefeito que mora em Salvador, que mora em Feira de Santana, mas Conceição do Coité é grande demais e importante demais para ter um prefeito que more fora, que esteja ausente. E ele alegar que atendia mais de 200 pessoas por dia no WhatsApp, a gente já mostrou que isso é impossível, que ele está faltando com a verdade, até porque se atender mais de 200 pessoas por Zap, ele atendesse cada pessoa em 5 minutos, ele gastaria mais de 17 horas do dia só no WhatsApp atendendo pessoas. E o WhatsApp é uma forma, um meio, uma ferramenta para comunicação, mas não necessariamente resolve o problema. Você é comunicado do problema. Daí até você resolver o problema, vai uma certa distância. Mas o prefeito não tem, o atual prefeito de Conceição do Coité, infelizmente, o povo de Conceição do Coité sabe que isso é verdade, ele não tem compromisso com o que fala. Ele falou muitas coisas, de atrair uma opção de indústrias para Conceição do Coité, não atraiu nenhuma indústria. Ia funcionar um hospital no primeiro ano de gestão, construir, equipar
com equipamentos médicos, com profissionais médicos, com especialidades médicas e entregar para a população já no primeiro ano de mandato. No quarto ano, no último semestre, ele está começando a terraplanagem do hospital que ele disse que está em pleno funcionamento. Ele prometeu subprefeituras em Salgadalha, em outros distritos, não cumpriu. Prometeu posto de saúde 24 horas, não cumpriu. Prometeu que ia governar sem cargos de confiança, sem nenhum cargo de confiança, porque cargos de confiança seriam os amigos do rei. Depois ele disse que ia governar com 150. Conceição do Coité possui hoje, infelizmente, mais de 1.400 funcionários que entraram na gestão dele. Nenhum deles fez concurso público. Alguns fizeram um processo seletivo e a grande maioria foi nomeado em canetadas dele. Então ele não sabe o que diz, não tem compromisso com o que diz. E quando fala de atendimento por Zap, também é uma forma de fugir da responsabilidade e tentar esconder da população a sua ausência, o abandono que Conceição do Coité vive no governo dele, infelizmente. Mas, graças a Deus, ele está com os dias contados. Claro que você ser atendido pessoalmente é uma coisa mais humana, é importante o olho no olho. Aí você pode falar mais coisas pessoalmente do que aqui você falar no WhatsApp que não está vendo ninguém. Mas, pois é, essa pergunta ia fazer, mas você respondeu, tudo bem. Eu vou passar aqui outro vídeo para a gente seguir aqui o nosso log dos eventos que você está realizando. E no último evento que você fez foi um encontro com a juventude, um encontro bastante porreto. Eu gostei daquele encontro, viu? Vamos ouvir um pouquinho? E todos Depois a gente saberão retorna. convencer mais uma e mais um de que governar é, acima de tudo, cuidar de gente. Eu ia perguntar sobre a questão da saúde. A gente vê aí atraso nos hospitais, atraso no atendimento. O que o senhor quer ofertar pra gente nessa questão? Porque a gente quer um pré-vestibular que realmente nos faça entrar na faculdade. De apoio a estudantes. Foi criado no nosso mandato em 2013. Por este programa, a gente dava bolsas, na época era R$300, a gente dava estágio, eram R$400 para nível médio e técnico e R$500 para nível superior, 20 horas. Meu nome é Cauã, tenho 16 anos, sou autista e portador de TDAH. Queria fazer uma pergunta sobre a questão cultural. Coité tem muitos artistas onde precisam ser notados, abraçados, porque eles necessitam de visibilidade. E também sobre questões de portadores de deficiências autistas, portadores de TDAH e em geral. De comunicação, produzi um vídeo que eu acho que retrata muito bem a inclusão social que fizemos em nosso mandato. Foi o caso de uma mãe de um garoto autista, ela é de Juazeirinho, Crispim. A mãe desse garoto, ela deu um depoimento comovente. Ela não sabia que o garoto tinha transtorno de espectro autista. O garoto não conseguia se comunicar. A mãe falava da preocupação dela com o futuro deste menino, que ela não sabia como lidar com a situação. Mas nós tínhamos um centro especializado de educação, em que a gente oferecia, Isa, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, professores para deficientes visuais. Nós temos uma companheira que é vereadora hoje, que faz um trabalho extraordinário com surdos, de inclusão deles na sociedade, que é a companheira Marli. E nós tínhamos o Centro Especializado de Apoio à Educação, com Perpétua na Secretaria de Educação. E ela concluiu o vídeo, muito bem produzido pela nossa equipe, dizendo: hoje eu não me preocupo com os destinos do meu filho.
Pronto, retornamos aqui. Mário Silva, Conceição do Coité. Estamos aqui com o ex-prefeito Francisco de Assis, que governou esse município por 2 mandatos. E ele já fez aqui 2 entrevistas comigo, né? As pessoas estão falando, tá, mas por que isso? Não, porque realmente a gente quer atualizar a situação. E cada dia que passa, ocorre um fato novo, não é assim? Então, a gente que trabalha na imprensa, a gente tem que atualizar esses fatos. E como eu fiz na nossa propaganda, a pergunta que não quer calar. Assim está todo mundo perguntando. Eu fiz uma propaganda danada sobre isso. Assis, quem será o seu vice? Me fale um pouquinho sobre isso. É uma pergunta que todo mundo quer saber a sua resposta. O povo está esperando essa resposta para o final da entrevista. É mesmo? Epa! Então vamos puxar para outro. Mas vocês já falam adiante para não... Nós estamos com tratativas importantes, acreditamos, até porque o prazo está se esgotando, acreditamos que em breve a gente vai estar divulgando para a população. Eu estou com o telefone ligado aqui, de repente alguém que está decide logo, pode dar um telefonema aqui e dizer, ó, pode anunciar. Eita! É hoje? Não é uma garantia não, é só uma possibilidade. Se deixa até o ligado final, aí, deixa tá ligado. Olha, deixa ligado aí para... Não é uma promessa, mas é uma possibilidade. Então essa pergunta não vamos deixar para o final. Deixa. Né? É o seguinte, eu prometi no intervalo aqui, novamente vou fazer 2 minutos. Você me permite de novo 2 minutos? Claro, porque é o seguinte, eu não cobro a entrevista de ninguém. Aqui eu não estou lhe cobrando. Não cobro nem aqui. Mas tem uns anunciantes que me ajudam a manter esse... A população entende. E eu quero aproveitar para dizer aqui, Mário, que você deve formalizar o convite a todos os pré-candidatos a prefeito. Formaliza isso, faz isso por escrito, porque se houver algum questionamento, você diz, não, eu convidei todos. Quem não veio é porque não quis. Eu estou aqui virei tantas vezes quantas seja convidado. Obrigado pela honra, amigo. E acho que formalizando a todos, para não haver nenhuma proteção, para não haver nenhuma discriminação, acho fundamental isso, até para você se prevenir de eventuais ações judiciais ou coisa que pensei em falar com o Hélio Carneiro sobre a realização durante a campanha do debate, fazer intercâmbio de emissoras registradas na cidade, como a Rádio Cisal, como a Rádio Sabiá, para a gente fazer o debate. Isso é importante também, né? Nós vamos fazer esse questionamento com ele, que ele já tem a habilidade de fazer tem experiência. Ele fez isso desde os tempos da TV Cultura do Sertão, nos anos 90. Admiro muito o trabalho de Hélio Carneiro. Pioneiro, né, na TV, quando não tinha internet. Foi fundamental. Então nós vamos conversar com ele para ver se a gente faz uma associação de veículos de comunicação para a gente realizar esse debate. Tem vários veículos de comunicação de Conceição do Coité, de repente podem fazer aí um pulo. Porque para a gente arrumar um estúdio ali, depende, tem um custozinho, né? Não é à toa que a gente vai seguir sozinho. Tem que pedir uma associação. Pois bem, eu vou faturar, fature aí. A gente está no capitalismo, né? Eu vou faturar um pouquinho aí. Olha, o chefe mandou, mas é rapidinho. É só 2 minutos.
Pode trazer, que é uma aguinha pra gente. Uma aguinha. Não, eu bebo o resto aqui. Muito bem. Estamos de volta. Vou trazer uma água aqui para refrescar a garganta. Depois você traz aquela outra coisa que eu vou pedir a você. Obrigado. Cuidado com a câmera. Obrigado. Pois é, então, a segunda parte, eu peço desculpa aí aos nossos queridos internados. Já temos uma audiência bacana aqui. Esse homem tá audiência, viu? Graças a Deus. E a gente coloca os anúncios, como ele já disse aqui, tudo já garantiu, né? Que a gente pode fazer o debate. Vou conversar com ele Carneiro para ver qual é a possibilidade da gente arranjar uma sala e fazer. E a gente seguir para frente o nosso projeto. Mas conforme aqui o nosso logo, eu dei esse intervalo de 2 minutos, mas eu vou agora precisar da ajuda de Herbert. E eu falei que você poderia abrir espaço aqui para os internautas interagir com essa live. E o Assis deu essa possibilidade para a gente aleatoriamente. Eu queria falar com ele. Primeiro aqui eu vou pedir aqui um recado ao Kaique Mascarenhas. Ô Kaique, entre aí no link do O Sertão. Você liga no YouTube, é o seguinte: TV JS O Sertão. Aí você já entra aí no YouTube. E Gal Damasceno fez assim: pois é, larga de choro, lamentações e vamos ao que interessa. Já tô indo, Gal! É minha cunhada e também produtora dessa live. Ô, Heber, manda a primeira pergunta aí. Pega o microfone aí, já tá aí? Tá. Pronto. Vários companheiros comentando, Daniel Cardoso, Arivaldo Mota, tem um aqui de Edberto Ramos. Assis, fala um pouco do CQC. Heriberto, ele já falou um pouco, mas pode reforçar. O CQC, Centro de Qualificação Coitense, funcionou durante o nosso mandato e qualificou profissionalmente mais de 3 mil pessoas. Se a gente quiser definir a importância do CQC para a Conceição do Coité, eu posso falar disso relatando aqui uma conversa que tive com um amigo meu que mora na rua Manuel Gonçalves de Araújo, que é ali uma rua que fica localizada entre a rua Padre Madureira e a rua Carigé, Antônio Nunes Gordiano. O Evandilson, cujo pai é de Tanque Novo, o seu Joel, eu encontrei Evandilson um dia desses no povoado de Patos e eu quis saber dele se ele ainda estava trabalhando como eletricista, encanador, fazendo atendimentos em domicílio. Ele me disse que sim e me lembrou que ele fez parte do CQC de uma turma de 23 alunos num curso de eletricista, ligação e corte. Neste curso de eletricista, ligação e corte, com 23 alunos de uma única turma, 16 hoje ainda trabalham para a Coelba, numa empresa terceirizada da Coelba. Ora, 5, 6, 7 anos depois que o curso foi oferecido, eles ainda estão trabalhando na Coelba, ganhando o seu sustento, colocando comida na mesa, sobrevivendo de um curso profissionalizante feito durante o nosso mandato. Isso para citar um único curso que foi de eletricista, ligação e corte. Eram cursos importantes que a gente levava muito a sério. Este curso mesmo em questão aqui, o de eletricista, ligação e corte, havia um dia em que eles iam para Paulo Afonso. Era colocado no micro-ônibus, toda a turma era colocada e levada para Paulo Afonso para eles conhecerem a Chesf e entenderem e verem de perto como se dava o processo, como se dá o processo de geração de energia hidrelétrica. E um outro dia do curso, eles iam para a Feira de Santana, para dentro da subestação da Coelba, para ver o processo de distribuição da energia elétrica. E eles tinham aulas teóricas e práticas. Eles viam, por exemplo, como é que você liga um chuveiro elétrico, como é que você liga uma lâmpada. E aí ele tinha a teoria, a aula teórica, e depois iam lá ligar a lâmpada, ligar o chuveiro elétrico, ligar o disjuntor, instalar uma tomada. Enfim,
aula teórica e aula prática, ele sai de lá certificado e, a partir daí, ele consegue acessar o mercado de trabalho. Foram diversos cursos, cabeleireiro, curso de 4 meses, de 6 meses, confeitaria, mecânica de motor a diesel, mecânica de motos, pedreiro, operador de empilhadeira, informática avançada para as pessoas saírem de lá fazendo programas, softwares, trabalhando para empresas. De maneira que o CQC foi, no nosso governo, uma das marcas importantes na educação, nesse caso a educação profissional. Nós temos também muitas coisas para mostrar que fizemos na educação de nível superior, educação técnica e até educação básica também. Mas o CQC foi isso, motivo de orgulho da nossa gestão. Eu vou falar aqui um pouco do amigo, não sei se você conhece ele, Denis Monteiro. Boa noite, companheiros e companheiras. Conhece o Denis? Conheço o Denis. Alô, Denis! Ele deve estar provavelmente morando em Camaçari. Tá, em Camaçari eu já fui lá. Lembro bem. Ele ligou para mim, como é que vai ser essa live lá de Camaçari? Não, pode acessar, ele já está aqui. Meia Lima, aquele boa noite. Marta Lima, melhor prefeito. Rubinho Catinga, boa noite. Rubinho Catinga. Rubinho. Salgadado. Aí eu venho, aqui, vem cá. Josiel, boa noite. Pra saber de você já tem uma pergunta pronta aí? Faça aí de novo, meu amigo Éder. Tem uma meia polêmica aqui. Lá meia polêmica? Manda aí, você pode mandar. Eu respondo qualquer pergunta, tenho o maior respeito. Boa noite, Mário Assis. Uma pergunta. Assis, na opinião do senhor, quantos eleitores do PT tem em Coité? Digo eleitores que votam na sigla, seja quem for o candidato, e quem não participam ativamente das campanhas, porém votam no anonimato. Quantos eleitores tem desta forma em Coité? Abraço. Um abraço, Laertinho. Um abraço para o seu pai, Laerte. Laertinho, eu sei que o PT de Conceição do Coité é forte pelo histórico. Em 2008, nós fizemos 3 vereadores do partido e tivemos mais de 42% dos votos válidos com 3 candidaturas. Em 2012, nós vencemos as eleições e fizemos 5 vereadores. Em 2016, novamente vencemos as eleições para prefeito e fizemos novamente 5 vereadores. Estou falando do PT, não estou nem falando de partidos aliados, como o PCdoB, por exemplo, coligação ou federação. Em 2020, nós perdemos as eleições majoritárias, mas tivemos mais de 48% dos votos válidos com o candidato professor Danilo, e novamente fizemos 5 vereadores do partido. Todas as pesquisas eleitorais no Brasil mostram que o partido preferido do povo brasileiro, da população brasileira, é o Partido dos Trabalhadores, com um percentual que varia entre 25% e 30%. Eu acredito que em Conceição do Coité o PT tem a preferência do eleitorado e deve ter aí um eleitorado cativo, vamos assim dizer, o eleitorado fiel. Acho que a expressão fiel traduz melhor, vou substituir. Tem um eleitorado fiel de 1/3 aí do eleitorado de Conceição do Coité. E os demais são simpatizantes, os demais são pessoas que não têm preferência partidária, mas que podem votar no candidato, podem votar nas ideias apresentadas no decorrer da campanha. E acredito que qualquer que seja o candidato do PT, estou pré-candidato, vou enfrentar as urnas mais uma vez, com a permissão de Deus, e acredito que qualquer que seja o candidato do PT em Conceição do Coité será um candidato competitivo. Acredito, Lertinho, que pode variar de uma eleição para outra, mas desde 2008 que nunca tivemos menos de 42% em nenhuma eleição. A que menos tivemos votos, tivemos 42% para as eleições majoritárias, eleições para prefeito. 2008, 2012, 2016, 2020, faz 4 eleições, estamos indo para a 5ª, em que nós tivemos um percentual superior a 42%. Em 2 delas, tivemos acima de 40%, não vencemos, e em 2 outras tivemos mais de 50% e vencemos as eleições. Somos, portanto, um partido querido do povo coiteense, um partido competitivo. E a gente não muda. É sempre PT, é sempre 13.
Outros adversários nossos já foram 11, 45, 25, 55, 44, um bocado de número, 22, tudo que é número, mas nós somos PT 13 e somos queridos de um percentual considerável da população e a gente é muito grato por isso. É como eu disse logo na primeira live, que você tinha um eleitorado raiz. Né? A gente tinha uma polarização chamada azul e vermelho. Eu acho que você tem ainda aqueles votos raiz. Né? E esses 42%, não é que a gente vai fazer uma conta de 2 mais 2 são 5. Não são, né? Mas veja só, quantos eleitores já tem? Eu nem perdi, eu não olhei, não vou até fazer uma entrevista com o Gerivaldo. Quantos mil eleitores tem Constituição do Coité? Olha, e tem mais de 50 mil, seguramente. 50 mil. Mas devem votaram na eleição passada 43 Vamos fazer um cálculo aqui, 43, rapidinho. 44 mil. Vamos colocar para arredondar aí que vão votar votos válidos em torno de 45 mil, 46 mil eleitores. Essa é a projeção. Porque seguramente, então, esses 42, você tem 19 vamos mil? colocar 45. 45 mil votos válidos. Aí o PT teria mantido a tradição brasileira das pesquisas, em torno de 1/3, daria 15 mil, para a largada. Mas, se for olhar o histórico de 42, 48, 53, 52% dos votos, o PT tem uma votação que torna esse partido competitivo. Quando perde alguns eleitores, e sempre há uma perda de uma eleição para outra, mas há também um ganho, porque algumas pessoas que não votaram, que votaram deixam de votar, mas outras que não votaram passam a votar. E outras eleitores novos que vão chegando votam. De maneira que o dado mais interessante é pesquisas de todos os institutos de pesquisa sérios em nível nacional mostram que o PT é o partido preferido dos brasileiros. E em Conceição do Coité, o histórico das urnas, é só você olhar. Eleições de 2008, o PT superou 42% dos votos com 3 candidatos. Eleições de 2012, o PT superou 53% dos votos válidos. Eleição 2016, o PT superou 52% dos votos válidos. Eleições 2020, o PT ficou na faixa de 48 ponto alguma coisa, superou 48% dos votos válidos. De modo que o PT é querido pelo povo de Conceição do Coité, tem serviços prestados, tem lideranças importantes e tem um ideal partidário que segue à risca, e isso atrai uma parte importante, espero que seja novamente este ano majoritária, do eleitorado de Conceição do Coité. Heber, joga outra pergunta aí. Muitos comentários, companheiros, aqui. Arivaldo, grande abraço, companheiro, lutador das causas. Marta, de Salgadalha. Tem um aqui. Elisângela fala que a rodoviária, assim, já foi até palco de homicídio. E pede que você fale sobre a rodoviária e outras obras importantes que foram feitas. Nós quando assumimos em 2013, a rodoviária era motivo de vergonha para a Conceição do Coité. Quando um coitense convidava um amigo para conhecer nossa cidade, ele sempre pedia ao amigo que desembarcasse na Praça do Mercado ou em qualquer outro ponto específico, jamais na rodoviária, porque senão eles queriam voltar antes de saltar do veículo que os trouxesse para cá, para a nossa cidade. Então nós pegamos a rodoviária, que foi, sim, Elisângela, palco de um homicídio, infelizmente, e que era de um odor insuportável, de um abandono visto por todos e repudiado por todos. E a gente transformou a rodoviária já no nosso primeiro mandato, 2013 e 2016, a gente transformou aquilo numa central de serviços. E a gente funcionava 16 órgãos públicos, gerando economia de pagamento de aluguel, de repartições públicas, centralizando os serviços num determinado local para facilitar a vida da população e dando uma destinação nobre àquele espaço da rodoviária. Não foi só a rodoviária, a gente requalificou diversos espaços de Conceição do Coité, a gente fez o mesmo com o centro de abastecimento,
fez o mesmo com o trânsito, com diversas praças, até o mercado, que foi requalificado quase que integralmente em nosso mandato, só não inauguramos e não entregamos para a população porque a pandemia não deixou, mas essa é uma outra questão. Mas a gente tem muito orgulho do que a gente fez com todos os postos de saúde de Conceição do Coité, com os hospitais de Conceição do Coité, que havia um fechado e outro funcionando precariamente, a gente requalificou, pôs para funcionar, no caso do regional, bem melhor com a presença do português. No caso do materno-infantil, a gente reabriu e entregou à população. E no caso da UPA, a gente construiu, equipou e pôs em funcionamento na época da pandemia para salvar vidas e dar dignidade à população de Conceição do Coité. Então, nós requalificamos diversos órgãos públicos, diversos espaços públicos e melhoramos a oferta e ampliamos a oferta de serviços públicos para a população de Conceição do Coité. É importante essas obras. Ficou marcado, a obra, por exemplo, aquele bonito jardim da Babilônia. Ficou lindo demais aquilo ali. Ali é história. Então, muito importantes obras você construiu, realmente está de parabéns. Eu digo a você que eu nunca contestei, eu fiz alguma crítica ao seu trabalho. Né? Durante o trabalho jornalista, eu sempre respeitei o trabalho, que quando a pessoa trabalha, a gente tem que respeitar o trabalho do administrador. Mas aí, Weber, vou deixar você fazer mais uma pergunta, eu vou fazer uma aqui para lhe ajudar também. Se tiver alguma bem embaraçosa aí, pode fazer, porque para ter mais credibilidade... Embaraçosa? Qualquer pergunta, porque senão fica parecendo que as perguntas só vêm de notórios eleitores nossos. Pode perguntar qualquer coisa, o povo merece saber e a gente não tem nenhum problema de responder a nenhuma pergunta. Mário, tem um aqui de Felipe Santos, que é o Boião. Assis, por que você nunca aceitou emendas de deputados? Essa pergunta é interessante. O povo brasileiro precisa saber como é que funcionam as emendas parlamentares. Emendas parlamentares, elas são, do meu ponto de vista, um grande equívoco. O Brasil adota um sistema de poder compartilhado, independente, interdependente, mas que guarda cada um a sua autonomia. Tem o judiciário, o executivo e o legislativo. O papel do poder legislativo é criar leis que não tragam despesas para o município, estado ou país, porque quem ordena despesa, quem executa obras, serviços, oferece serviços que trazem despesa, que gastam dinheiro dos impostos, é o poder executivo. Então, uma emenda parlamentar é, acima de tudo, uma interferência do poder legislativo no poder executivo. O Brasil hoje está refém de maus deputados, de maus senadores, que querem não só legislar, eles querem ser chefes de executivo, eles querem realizar obras. Uma outra questão, para além desta aí, que é uma interferência ou uma ingerência indevida em outro poder, é o poder legislativo interferindo no executivo. Quem faz obra é prefeito, quem faz obra é governador, quem faz obra é presidente. Eu vejo, por exemplo, agora, o governador Jerônimo está fazendo obras da Embasa. A Embasa é uma empresa estatal. Aí o governador Jerônimo, que é o governador do estado da Bahia, a Embasa é uma empresa do governo do estado da Bahia, está fazendo uma obra no Alagadiço, ali o pessoal chama de Pandeló, próximo ao Batom. Está fazendo na região de Mateus, próximo a Salgadalha. Está fazendo em Baixa Nova, ali próximo a Machixe, Alto Bonito, praticamente uma divisa entre Aroeira e Juazeirinho, Baixa Nova. Está fazendo em Lagoa Ferrada 1 e Lagoa Ferrada 2. Então, são 5 comunidades que, neste momento em que eu falo para você, telespectador, internauta, ouvinte, eu estou, neste momento, falando de 5 obras em execução da Embasa. Quem está executando essas obras? Jerônimo Rodrigues, governador do estado da Bahia. Ah, mas fulano apresentou um projeto. Mentira, mentira.
Deputado não pode apresentar projeto que traga despesas para o Poder Executivo. Vereador não pode apresentar projeto que traga despesas para o Poder Executivo. Quem executa a obra é prefeito, é governador e é presidente. Emenda parlamentar é um equívoco, é um desvio de finalidade, é um desvio de função, é um ato antidemocrático, é uma chantagem, no caso de ser emenda impositiva, uma chantagem do Poder Legislativo contra o Poder Executivo. E nós nunca precisamos de emendas, porque as emendas elas têm uma prestação de contas muito delicada, muito complicada, muito burocrática, e a gente procurou evitar isso. Tem um outro efeito colateral de emenda. Além de ser uma interferência de um poder em outro, ela é de difícil prestação de contas. E tem uma outra questão, a liberação da verba, ela se dá a conta-gotas, e muitas vezes uma empresa séria, que vence um processo licitatório, começa a executar uma obra, executa e não recebe. Quando vem receber, que tem que percorrer todo um trâmite burocrático absurdo, quase que intransponível, as barreiras apresentadas, acaba falindo, acaba quebrando a empresa que de boa fé venceu a licitação. Eu nunca deixei de executar obras em Conceição do Coité. Aliás, eu fui um prefeito que durante 8 anos eu saí com a fama de ser um daqueles que mais trabalharam, que mais fizeram obras e ofereceram serviços. Eu não precisei de emendas. Eu sou, filosoficamente, eu sou contra emendas parlamentares, porque eu acho que papel de vereador, de deputado estadual, deputado federal e senador da República é fiscalizar o executivo e criar leis que regulem a convivência social sem onerar o município, o estado ou a União. Eu estou vendo elogios aqui, ó. Tá demais. Vamos ver. Aí tem Marcelo Góes, perguntou aqui. E as festas? E a micareta? Vai manter as festas como o atual governante faz? Não. Se tem uma marca do governo Marcelo que está no imaginário popular, que é uma marca da administração dele, na verdade são 2 marcas. Ele faz micareta e ele fez Natal Luz. Sobre o Natal Luz não há nenhuma controvérsia, porque o Natal Luz é hoje institucionalizado, é lei. Foi aprovada uma lei na Câmara de Vereadores, criando na legislação municipal, na institucionalidade municipal, o Natal Luz. Seja quem for o próximo prefeito de Conceição do Coité, vai realizar o Natal Luz. E a micareta, aí a discussão se dá em torno de que as festas populares em Conceição do Coité, elas devem ser com palco ou trio, porque não se discute nem a necessidade de festa. Tem que fazer festa, o povo gosta de festa, a juventude gosta de festa, enfim, festa é interessante. Existem os artistas, existem os vendedores ambulantes, existem os comerciantes, enfim, movimenta o município, a economia, tá? Oferece diversão para a população, tudo bem, tem que fazer festa. A questão é, com trio ou sem trio? Com trio ou com palco? O atual prefeito, o senhor Marcelo, fez com trio. Fez, inclusive, em período em que não poderia ter feito, porque o município deveria estar em estado de emergência, que foi o caso da seca brutal de 2023, que penalizou muitos animais, que morreram muitos animais, e que penalizou a população como um todo, porque a gente perdeu emprego, gente Os ficou... benefícios perdeu muito bem. Muita gente, perdeu safra, enfim. Então, ele fez muita festa. Eu vou fazer micareta, eu vou fazer festa com palco. A micareta de Conceição do Coité, neste ano de 2024, realizada em abril, final de abril, início de maio, enfim, abril para maio, teve como principal atração R$500 mil, pagos inclusive ilegalmente com dinheiro do Fundo Municipal de Educação. Alô, alô, povo de Conceição do Coité. R$500 mil para chão de avião, R$500 mil foram pagos com dinheiro da educação. Isso é ilegal.
E nós já judicializamos isso, nós já entramos na justiça, o Partido dos Trabalhadores, o vereador Gease entrou na justiça, vereador Gease, vereadora Elaine, vereadora Marli e vereador Rênio, os 4 judicializaram isso, fizeram uma denúncia no Ministério Público, no Tribunal de Contas, porque ele não poderia gastar o dinheiro da educação com chão de avião 500 mil. Quando o chão de avião fazia parte do grupo Aviões do Forró, ele, Solange, nós o trouxemos para a Conceição do Coité. Inclusive, foi em 2014 isso. Inclusive, ele se apresentou no Faustão num dia e no outro dia estava em Conceição do Coité. Foi quanto você falou? 200? Foi 500 mil reais. Sim, e quando você chamou ele da outra Foi vez? 180 mil, nós pagamos 180 mil à época. Eita, E foi chão de avião, que foi a principal atração este ano. Então o problema não é a gente não ter festa, é fazer a festa com trio ou festa com palco. Mas nós vamos criar, já é, inclusive, uma decisão tomada a partir do encontro nosso com a juventude, vai constar no nosso programa de governo, Isso. somos ainda pré-candidatos, mas já está definido que a gente vai incluir no nosso programa de governo a criação da Secretaria Municipal da Juventude, com Isso. autonomia, inclusive financeira, com uma boa verba, para que a juventude, através da secretaria e da audiência e da audição e de ouvir a população, da escuta da população, da consulta com a população, com o Conselho Municipal da Juventude, com os diversos segmentos, inclusive comércio, a gente vai definir se as festas que a gente vai realizar, elas serão com trio ou com palco, ou se vai haver festas com trio, outras com palco. Mas uma coisa eu te garanto, a Semana da Cultura vai voltar, porque nós vamos celebrar o que Conceição do Coité tem de melhor, arte, a cultura, que é a arte, as tradições, as manifestações artísticas e culturais do nosso musicalidade. povo. Aqui Conceição tem do um Coité celeiro. perdeu a Semana da Cultura. A gente fazia um mês inteiro de festa. A gente Alô, começava Roberto com o roteiro Lopes. do forró. A gente começava com o roteiro do forró e terminava com a Semana da Cultura. Era um mês inteiro de celebração, de alegria, de manifestação cultural, de celebração da vida, da arte, da cultura do nosso povo. Isso vai voltar certamente. Depois você vê aí uma pergunta mais picante que Assis quer ouvir, mas eu vou falar aqui, vou dar atenção aqui ao Rubinho Catinga, é um amigo nosso. Boa noite, Assis. Recentemente houve uma discussão na Câmara onde os vereadores da situação estavam falando de que os caixas da prefeitura ficavam vazios. Você entendeu, né? Gostaria que falasse sobre esse tema e a situação. Deixa eu ver o que ele quer. Eu acho que eu entendi Sim, o que entendeu? aconteceu. E a situação do INSS quando assumiu a prefeitura. Rubinho Catinga, é uma pergunta que boa, vamos ver. Aí são duas perguntas em Duas uma. Dá para perguntas. responder, quero mandar um abraço para Rubinho, dizer que é um companheiro valoroso, que faz um belíssimo trabalho, especialmente na área de assistência técnica para os pequenos agricultores. Ele é um... Não, ele é um técnico técnico agrícola agrícola. com um vasto conhecimento, experiência, e ele é muito popular na Bahia inteira, porque ele tem serviços prestados na Bahia inteira. Então, Rubinho, provavelmente você está se referindo a uma discussão entre o vereador Nego Jai, que é o atual líder do governo, e o vereador Gease Freitas, que é líder da oposição, uma discussão sobre se quando entreguei a prefeitura, no dia 31 de dezembro de 2020, se deixei ou não dinheiro em caixa. Eu tenho um documento em mãos, assinado pelo contador da prefeitura, atestando que havia em caixa mais de 5 milhões e 600 mil reais em espécie. Nós deixamos mais de 5 milhões e 600 mil. Esse dinheiro beirou 6 milhões porque havia muitos empenhos que foram posteriormente cancelados pelo atual prefeito. Então, se considerarmos o dinheiro que deixamos no dia 31 de dezembro, que amanheceu na conta no dia da posse do novo prefeito, nós deixamos algo próximo de 6 milhões de reais em conta. Isso é incontestável, isso é irrefutável, porque a gente tem o documento assinado. Se for possível pedir os extratos bancários também, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, isso será apresentado. Mas a assinatura do contador, que aliás é o mesmo contador de Renato,
foi o contador meu e é o contador do Marcelo, que é o Gilson. Gilson, uma pessoa honrada, um excelente profissional. O Gilson nunca deixou que o dever profissional fosse ofuscado pelas preferências ideológicas. Eu nunca perguntei a Gilson em quem ele votava, mas eu sempre soube que, ao invés de trazer alguém de fora de Conceição do Coité para fazer a contabilidade do município, que a prefeitura, deixando o Gilson fazer a contabilidade, estaria em ótimas mãos. É um excelente profissional. O dever profissional dele sempre esteve acima das preferências ideológicas. Talvez por isso que no governo Renato, nos 2 governos nossos e no governo do atual prefeito, Gilson é o contador. E assinado por Gilson, temos um documento atestando que deixamos próximo de 6 milhões de reais em caixa, além de termos pago 96 parcelas da dívida histórica do município com o INSS. Nós pagamos a dívida que foi renegociada na última semana, a dívida histórica, 96 parcelas, e pagamos as despesas regulares com o INSS durante os 96 meses do nosso mandato, de modo que não tomamos um único centavo emprestado, amortizamos parte importante da dívida do município de Conceição do Coité com precatórios, com o INSS, com a Embasa, com a Coelba, com a Receita Federal e entregamos uma opção de obras e serviços. Então, nós fizemos uma gestão com extrema responsabilidade fiscal, sem perder de vista aquilo que é mais importante, que é a responsabilidade social. Então, nós cuidamos de gente e cuidamos dos recursos financeiros da prefeitura. Muito bem, Everton, vamos encerrar aí, porque, olha, sabe que horas já são? 20 horas e 35 minutos. Como é que o tempo passa? E a gente, né? Brincadeira. Olha, eu vou... Estão perguntando assim, cadê a declaração do vice? Eu vi aqui, muito elogio e tal. Nós já encerramos, obrigado a todos os internautas que participaram e aqueles que estão aqui participando com a sua pergunta. Eu deixei o Everton escolher ali, inclusive as mais perigosas, e ele, não, ficou a critério dele lá. Mas é o seguinte, nós vamos, já faltam aqui 2 perguntas. Eu tô aqui depois dessa última pergunta, né? Uhum. Que não quer calar, né? A pergunta que não quer calar. Mas eu estou curioso aqui que você esteve com o governador Jerônimo. Vou passar um vídeo aqui e você está todo feliz. Vamos ver aqui com o governador. Olá, Bahia, olá, Coité. Eu estou aqui, acabei de receber meu companheiro Assis, com a agenda de trabalho. Apresentamos aqui, discutimos as possibilidades de projetos para Coité. Ele veio aqui justamente fazer pedidos e ações de água, de estradas. E minha alegria é estar aqui com você e te reencontrar, Assis, com a agenda de trabalho. Muito prazer. Muito feliz com o seu trabalho e na certeza de que a Bahia... Olá. Ô Assis, aquela felicidade, você falou mais alguma coisa a ele? Me conta, você escondeu. Não, é porque o Jerônimo é um amigo de mais de 30 anos. Então, quando 2 amigos se encontram, eles ficam felizes. Por estar perto um do outro, né? O Jerônimo não é meu amigo a partir do momento que se tornou governador. Em 1990, 91, 92, 93... eu já me reunia com o Jerônimo para a gente discutir projetos para melhorar Conceição do Coité, a Bahia, o Brasil. E eu fui lá levar um pedido, alguns especiais, levar algumas reivindicações, especialmente eu pedi a ele a estrada Coité-Ixu, via Juazeirinho, e pedi a extensão da estrada de Coité-Salgadalha, que vai até Salgadalha, que seja pavimentada em asfalto de Salgadalha para Araci. A 409? Essas 2 estradas, Coité-Ixu, via Juazeirinho, e Salgadalha-Araci, vão promover um desenvolvimento importantíssimo para a Conceição do Coité, para Juazeirinho, para Salgadalha e para o município todo, e até para a Bahia, no caso de Salgadalha-Araci, vai ser um projeto de desenvolvimento que se soma a um outro projeto que eu antevejo como um projeto fundamental para o desenvolvimento rural de Conceição do Coité, que é o Senai
Cimatec. O Senai Cimatec, através do seu presidente Walter Pinheiro, já comprou uma propriedade de 600 hectares. O projeto Brave. É muito mais do que isso. É o projeto Cimatec Sertão, que é muito mais do que você fazer biocombustível a partir do sisal. É um projeto de recuperação do solo, é um projeto de qualificação profissional voltada para a educação no campo, que vai se somar ao CAEC-DT, que é o Centro Acadêmico de Educação no Campo e Desenvolvimento Territorial, que veio para a Conceição do Coité no nosso mandato. É um projeto que vai fazer pesquisa para desenvolver novas espécies do sisal, vai desenvolver uma pesquisa para descobrir plantas que sejam medicinais, plantas que possam ser utilizadas para o fármaco, né, para a indústria farmacêutica. É um projeto importante para que o sisal não fique com a atual planta do sisal, a atual espécie, que Conceição do Coité já perdeu 82% de quando estava no auge. Hoje, Coité só tem 18% do sisal que já teve, que já produziu. É uma motivação para retornar. Então, é um projeto de desenvolvimento regional que vai até Campo Formoso, mas que tem como sede Conceição do Coité. De maneira que eu fui levar essas propostas de melhoria, de desenvolvimento de Conceição do Coité para meu amigo, governador Jerônimo. E por isso que a gente estava feliz, sorridente, eu especialmente. Bem, mas eu espero que Jerônimo venha num dos seus comícios, como ele disse, quando resolver a situação, ele falou lá em Retirolândia. Eu fiz entrevista com ele, perguntei. Se você não quiser responder agora... Eu respondo, não tem problema, eu respondo. Eu já disse a você que eu respondo qualquer pergunta, não tem problema. E ele disse, o Jerônimo disse, só viria em Coité se você e Alex, o Alex, Val e Betão, decidissem. Já correu aí que nas redes sociais e já estão querendo se juntar, né, para fazer. Você daria secretarias para Val e Betão. Existe uma série de fake news. Mas eu vou encurtar a conversa. O governador disse que só viria em Coité se tivesse só uma candidatura, só uma chapa. Ele poderia apoiar. Uhum. O que há é o seguinte, o governador tem deputados dos dois partidos. Tem deputados do PT, que é o partido do governador Jerônimo, que é o partido do presidente Lula, e existem os deputados de partidos que a gente chama de centro, é o centrão, que ficam com qualquer que seja o governador. Eles não apoiam a figura de Jerônimo, eles apoiam qualquer um que seja o governador. Fosse a CM Neto, eles estariam com a CM Neto. Se fosse João Roma, eles estariam com João Roma. Eles ficam com quem está no poder. Pela vantagem? As benesses que o poder proporciona. Mas, enfim... Não é de confiança. Sim, o sistema partidário brasileiro é tão caótico, com mais de 30 partidos, que qualquer que seja o governante, ele acaba refém dessa turma do centrão. Aí a turma quer emendas e a turma quer cargos. E apoia incondicionalmente qualquer governante. Então, mas seja como for, é um partido da base do governador, que tem lá a sua importância na medida em que o governador precisa aprovar projetos do interesse do governo e eles votam nos projetos. Fazem as exigências, impõem as condições deles, mas votam. E aí o governador ficaria constrangido em via Conceição do Coité com candidatos que integram partidos que se dizem da base do governador. E ele adoraria que houvesse uma única candidatura da base do governo enfrentando uma outra candidatura da oposição, que sabidamente é o Marcelo. O Marcelo é bolsonarista, fez campanha clara para Bolsonaro, fez campanha para a CM Neto, foi derrotado para presidente, foi derrotado para governador, está sem apoio. Se ele for reeleito, a gente espera que não, que o povo de Conceição do Coité é inteligente. Ele vai ter mais um mandato sem presidente, sem governador. O PT tem presidente, tem governador, tem um pré-candidato experiente que fez uma gestão bem sucedida e
O senador Jacques Wagner já veio aqui no lançamento da minha pré-candidatura, Eu virá conheço. durante a campanha. Jacques Wagner, meu amigo. Jacques Wagner. Como acredito que o Ângelo Coronel, o Otto, deverão vir para a campanha da candidata ou da chapa do Centrão, e a gente vai fazer a nossa luta, porque nosso projeto não mudou. É um projeto de inclusão social, é um projeto de qualificação dos serviços públicos, é um projeto de melhoria de vida, é um projeto que tem prioridades claras e que cuida melhor de quem mais precisa. É um projeto para todos, mas que tem opção preferencial pelos mais pobres, porque precisam de mais cuidado, de mais atenção, de mais apoio do governo. Então, o Jerônimo não necessariamente virá fisicamente. Com certeza não virá para apoiar o outro candidato que seja da base, mas que seja contrário ao PT. Isso jamais. Isso aí eu posso te garantir. Então ele não virá. Então vamos ver. Vamos ver daqui para frente. Tem muitas águas que irão rolar, né? E a gente tem que sempre atualizar essas situações. Mas Assis, devido ao adiantado da hora, meu irmão, nós já vamos lá. Mas aquela pergunta, Assis, o cara não ligou. Não ligou. Não ligou. Mas a pergunta que não quer calar. Vai ficar para depois? O cara não ligou. Como é que vai ser essa história? Até quando? Até a data, até o dia 5 de agosto? Eu estou entre uma jovem, uma mulher empreendedora, com forte inserção na juventude. Eu estou entre um empresário muito bem sucedido, com enormes já sei serviços, quem é. Com enormes serviços prestados. É o povo de Conceição do Coité. E uma terceira alternativa que a gente tem, essa daí a gente não vai revelar, porque é uma... Escute, eu já estou te dando duas opções. Eu estou te dando duas opções. Sim. Vai ser um empresário ou vai ser uma jovem. Pessoa que tem... As duas têm qualificação, as duas representam segmentos diferentes. Nós estamos conversando também com uma pessoa muito querida em Conceição do Coité, que é empresário e atua fortemente na religião. E eu te garanto que daqui para o final do mês a gente vai apresentar para o povo de Conceição do Coité. Eu quero lembrar que existem hoje duas chapas que já vêm se apresentando ao povo de Conceição do Coité, porque já foram definidas com antecedência enorme, 2 anos aproximadamente cada uma. E nós, quando agimos assim com enorme antecedência, nós tornamos a eleição sem graça, porque não há novidade. E a gente espera apresentar o nosso candidato a vice, ou a nossa candidata a vice, na data exata, para que a gente apresente uma novidade para o povo de Conceição do Coité e a nossa pré-candidatura ganhe um impulso a partir da incorporação desta pessoa na nossa chapa. Será breve, as tratativas estão em estado assim, avançado, em estágio avançado, e a gente vai apresentar muito brevemente. Não recebi o telefonema para confirmar aqui. Mas eu queria que recebesse, confirmasse o nosso programa. Você quer que eu lhe dê um furo de reportagem à presente, né? Mas seria interessante, mas a gente compreende que você tem que conversar bastante. Você não se antecipou igual os outros que fizeram aí. Eu sei que é uma responsabilidade. Magalhães Neto, um político mineiro, e os mineiros têm tradição de sabedoria, de prudência, de fazer as coisas de forma silenciosa e eficaz, eficiente. Ele dizia que política é como nuvem. Você olha, está de um jeito. Você volta a olhar, já está diferente. Então, esta nuvem, hoje, ela se apresenta de 3 formas. Qual será a forma da nuvem que a gente vai apresentar proximamente para a população de Conceição do Coité? Será definido nos próximos dias. As configurações, elas mudam. A nuvem, que o Assis falou, elas vão se transformando. Mas como ele garantiu aqui que será
bem pensado, uma pessoa que tem bastante influência na sociedade coitense. E ele não vai fazer uma coisa sem pensar. O Assis eu conheço bastante. Assis, eu agradeço bastante a participação dos nossos internautas. Agradeço a assiduidade aqui, a audiência enorme que teve aqui. Eu tenho certeza que mais tarde nós vamos... O Everton você vai compartilhar no Instagram, não é isso? No Instagram, isso. O link para todo mundo que não assistiu poder assistir. Sim, você vai fazer um resumo. Isso. Pronto. E já está aqui publicado no Facebook e no YouTube. E a gente agradece a todos que compareceram à nossa live. Eu tenho certeza, Assis, que eu vou pedir sempre você nos atualizar. Como o senhor falou, essa nuvem sempre vem cheia de novidades e a gente quer que seja benéfico para o povo, não é isso? Sempre foi a razão de ser da nossa ação política, a melhoria das condições de vida do nosso povo. A gente não tem nenhuma vaidade pessoal. Agora, a gente tem um projeto claro de sociedade e prioridades claras. Melhoria das condições de vida do povo de Conceição do Coité. Todo o povo coitense. Mas, em especial, os mais carentes. Ô, Assis, vamos tomar um cafezinho? Obrigado. Ô, Pedro, traz um cafezinho aí pra gente. Pronto, aqui tá o cafezinho. Cafezinho, pronto. Um café bom danado. Eita. Vai um café aí? Vamos um cafezinho aí? Café é bom. É bom. O tempo todo. Brasil é o país do café. Grande abraço. E agradeço, Mário. Obrigado pela Nas sua considerações audiência. finais, um cafezinho. Que Deus abençoe o povo de Conceição do Coité, sempre. Ok, eu lhe agradeço bastante. Essa gentileza, esse prestígio que você nos dá, o Jornal Sertão. Nós temos aí uma história que foi contada através de jornal escrito e aqui nós estamos, né, com nossos cabelos brancos, né? Estamos aqui engateando. Pequeno estúdio, não é aquele cheio de pompa, mas é bastante humilde. Assis, eu só tenho a agradecer a sua presença, eu agradeço também a participação dos internautas. Infelizmente, a gente não pôde falar com todos, mas a gente agradece aqui a participação de todos vocês. A gente deseja aquele boa noite. Assis, nós vamos finalizar tomando aquele cafezinho, esperto. E eu finalizo a nossa live. Kel deu risada. Não dê risada não, Kel. Nós vamos finalizar assim, olha. Com o coração aberto, tranquilo. Fique com Deus, meus irmãos. Eu assisto, nós ficamos também. Boa noite, povo. Obrigado pela participação.